Olá, pessoal. A gente hoje está aqui com o Dr. Amélio Godoy Matos, com o Dr. José Galvão, dois especialistas, Dr. Amélio, um endocrinologista de alto renome, e Dr. José Galvão, um gastroenterologista excepcional. E a gente vai falar hoje sobre esteatose pancreática, um tema super interessante, atual, e a gente vai tentar falar rapidinho sobre os principais pontos para vocês. Vamos começar? Vamos, Vou passar aqui um casinho, então, um homem de 45 anos, e ele tem uma história de dor em andar superior do abdômen, com 5 dias de evolução, já é um diabético de 8 anos, faz tratamento irregular e não tem história de etilismo. No exame físico era um paciente obeso, então com IMC de 36, e tinha um abdômen doloroso em relação a esse quadro atual. De exames, então, que foi feito, mostrava que a amilase e lipase aumentadas mais de 3 vezes e toda uma alteração metabólica, né? Com lipidograma alterado, com glicada alterada. E essa era a foto do nosso paciente. Doutora Amélio, eu queria então começar ouvindo o senhor falar um pouquinho desse paciente, o que o senhor acha dessa composição corporal, o que a gente tem a falar sobre o nosso paciente. Essa foto está muito interessante porque, a despeito do quadro clínico inicial de dor aguda, dor abdominal, esse paciente é um paciente provavelmente, eu digo provavelmente porque nós não temos genes para definir, mas de uma lipodistrofia de Köberlin. Ou seja, é um paciente que, se vocês observarem, ele tem quase nada de gordura nas pernas, a gordura começa a aumentar das nádegas para cima e abrange todo o tórax dele, tanto de perfil quanto de face anterior. Então, provavelmente é uma lipodistrofia de Köberlin, o que se justifica, inclusive, esse perfil metabólico dele, diabetes com triglicerídeo muito alto, etc. É quase certo que ele vai ter uma esteatose pancreática. Muito legal. Vamos continuar aqui, então. Esse paciente, então, para investigar o quadro, fez essa tomografia como primeiro exame, e aqui com uma nova imagem mostrando a densidade, e ela complementou com uma ressonância magnética. Agora, doutor Galvão, queria te ouvir um pouquinho sobre esses exames. Qual é o diagnóstico do nosso paciente? O que a gente pode tirar de conclusão? Bem, ele teve um quadro, para mim, clássico de pancreatite aguda. Porque, como você falou, ele tem as enzimas 3 vezes o valor normal, máximo normal, especialmente a lipase. Associa-se isso à dor abdominal, quer dizer, dor abdominal com enzimas elevadas, teve uma pancreatite aguda. A etiologia da pancreatite aguda é que é o mais importante, né? E aí ele tem nesses exames, tanto na tomografia quanto na ressonância, uma esteatose também clássica, com densidade baixa, possivelmente. Na tomografia estava 14, densidade menor do que 20, que é próximo da água, é também muito sugestivo de esteatose pancreática, que é difícil ser vista na tomografia, algumas vezes quando é muito pouco, mas na maioria das vezes é um bom método. O padrão ideal é a ressonância magnética. Esse é quase que uma histologia do pâncreas. Ele mostra não só a esteatose, como muitas vezes mostra complicações da esteatose. O cuidado que a gente tem que ter é que o pâncreas, por ter aquelas reentrâncias no reto peritônio, às vezes a infiltração de gordura do reto peritônio pode dar uma falsa imagem de esteatose, mas não tem dúvida que tem uma esteatohepatite, talvez, né? Agora, teria que ver a vesícula, para ver se ele não tem micolitíase, que é o mais importante, e aí talvez a ecoendoscopia complementaria muito bem. Perfeito. Doutora Amélio, me fala um pouquinho, então, a gente está falando de esteatose pancreática, me fala um pouquinho da fisiopatogenia dessa entidade super atual. Isso é interessante porque a gente sempre se preocupou, claro, e estava sempre na moda e cada vez mais a esteatose hepática. Mas a deposição de gordura no pâncreas não era e não vem sendo até hoje ainda bem compreendida e bem estudada. O fato é que se você não tem onde depositar gordura, se você tem uma incapacidade de depositar gordura no corpo, principalmente na região periférica, ou se você a deposita em excesso na região central abdominal, você vai também depositar em regiões que a gente chama de ectópicas, locais onde não se deposita gordura atualmente. O fígado é um exemplo, o músculo é outro exemplo, o epicárdio é outro exemplo, são locais de deposição ectópica, mas o pâncreas também. E
quanto mais ácido graxo livre circulante não utilizável, ou seja, que o tecido adiposo não capta, mas ele vai se depositar em tecidos onde não deve. O pâncreas é um deles. E nessa deposição de gordura no pâncreas, nós vamos ter um efeito lipotóxico sobre o pâncreas, em especial sobre célula beta, levando à dificuldade ou à disfunção da célula pancreática produtora de insulina. E com isso, o risco de diabetes tipo 2. Então, pacientes pré-diabéticos têm excesso de deposição de gordura no pâncreas. Pacientes diabéticos aumentam ainda mais, ou seja, tem mais gordura no pâncreas. E experimentos em animais demonstram isso claramente. Você faz um animal geneticamente tendente à obesidade, ganhar peso e acompanha com ressonância magnética esse pâncreas, e você vai ver que, coincidindo com a subida da glicemia, sobe também a gordura no pâncreas. O inverso é verdade. Você estuda, por exemplo, pacientes, aí tem o estudo DIRECT, que é muito conhecido, muito famoso atualmente, porque foi um estudo de provar remissão de diabetes com uma dieta super baixa caloria, ou seja, a dieta muito restrita de apenas 800 calorias. E em apenas 8 semanas, houve uma melhora, quase que uma recuperação completa, em média, da função da célula beta. Coincidente, diminuiu a gordura hepática e diminuição da gordura pancreática. Então, é possível que, sim, esse seja um mecanismo de diabetes muito importante, e a redução da gordura pancreática seria um tratamento, enfim, para melhorar ou para desconstruir o diabetes, né? O diabetes tipo 2. Pode ser causa e consequência, o diabetes da esteatose pancreática. Causa e consequência. Eu diria que, na verdade, da esteatose pancreática, ele é a consequência. Consequência, né? Muito legal. Aqui, então, queria conversar um pouquinho, então, sobre os fatores predisponentes. Pode falar um pouquinho para a gente mais, doutora Amélio? Pois é, esse aumento do pâncreas, ele vem com a idade, o aumento de deposição de gordura no pâncreas também acontece com a idade, é um aumento do volume e uma tendência de aumentar a gordura, mas isso seria uma normalidade com o avançar da idade. A anormalidade é quando você começa a ter um depósito mais excessivo nesse pâncreas e aí levando à disfunção da célula pancreática produtora de insulina. Então, obesidade, doença metabólica prévia com aterosclerose, aumento de consumo de álcool, desnutrição é o inverso, né, na verdade, mas aí é desnutrição, nós não estamos falando de emagrecimento, e algumas medicações. A rosiglitazona está ali elencada como uma delas. Eu não tenho definitivamente nenhuma informação de que a rosiglitazona pudesse fazer isso, pelo contrário, eu imaginaria que seria redução da gordura pancreática. Doutor Galvão, o senhor mencionou a questão da ecoendoscopia como um exame para a gente seguir a investigação. Nosso paciente fez uma ecoendoscopia e aqui está o resultado. Comenta um pouquinho para a gente. Bem, a ecoendoscopia talvez seja a grande revolução, junto com a colangiorressonância, né, na avaliação do pâncreas. E aí você observa que tem uma lipossubstituição, quer dizer, essa lipossubstituição se dá em 3 áreas do pâncreas: nas células beta, como já foi salientado, nas células acinares do pâncreas, né, e também nos adipócitos que aumentam dentro do pâncreas. E isso leva a uma hiperecogenicidade do pâncreas, como está visto ali no slide, né. Acho que, se feita a ecoendoscopia não existia micolitíase, que é o caso em discussão, não tinha micolitíase, descartou-se a micolitíase, que também tem uma relação com dislipidemia, né? Principalmente os microcálculos de colesterol. Mas na imagem, se você pudesse passar outra imagem, você vai encontrar aqui do lado direito de quem está vendo a tela um nódulo bem claro ali, que era um nódulo duvidoso do que seria esse nódulo. E motivou uma biópsia endoscópica, ecoendoscópica, e feita a biópsia, esse paciente identificou a causa desse nódulo, e daí nós podemos entender como é complexa a esteatose, né? E eu acho que tem o laudo em seguida, e que tinha, na realidade, uma esteatonecrose nessa biópsia,
Esteatonecrose essa que decorre provavelmente do excesso de triglicerídeos que dentro dos vasos se depositam, obstruem e provoca uma pancreatite isquêmica por hipertrigliceridemia, tão comum nos pacientes obesos e dislipidêmicos. Então a esteatose pancreática é uma realidade. Nós fizemos um levantamento recente de 166 ecoendoscopias com a doutora Olivia Luna, da Endovil, e 16 tinham esteatose, que é 10%, que não eram encaminhados por esteatose, encaminhado por outra causa qualquer. Então 10% das pessoas, nós estamos estudando quem são esses 16 agora, para ver os distúrbios metabólicos que estão levando a isso. Maravilha. Você falou muito bem da esteatose pancreática. Ela é causa, mas é também efeito, né? Muito legal. Então isso é importante. Me fala então agora sobre as complicações, já que a gente está discutindo tanto esse tema Perfeito. que ainda não é tão sabido. Essa é um capítulo novo da pancreatologia moderna, muito novo. O primeiro importante é, como você falou, é causa e efeito. O diabetes leva a esteatose, mas a esteatose também pode levar ao diabetes, no caso do tipo 2, porque ele infiltra uma célula que morre. A célula beta morre e fica quase que um adipócito no lugar. Então, uma esteatose pode levar e ser um pré-requisito para o diabetes tipo 2. A insuficiência exócrina do pâncreas é muito vista em criança. Em criança com grave esteatose, tem insuficiência exócrina precoce. Por quê? Porque as células acinares substituídas perdem a função exócrina dela. Diminui a produção de enzimas e, consequentemente, vai ter uma insuficiência exócrina. A pancreatite aguda, o mecanismo mais conhecido é esse que nós comentamos agora, especificamente relacionada à esteatose, né? Existe uma dúvida se essa pancreatite, né, a doença gordurosa não alcoólica do pâncreas, né, a pancreatite não alcoólica, a pancreatite provocada por esteatose, se ela evolui para crônico ou não. A literatura mais atual, esse slide eu acho que tem uns 2 ou 3 anos, mais atual mostra que sim, que eles estimulam os interleucinas 1 beta através dos macrófagos inflamatórios, e esses macrófagos inflamatórios, liberando interleucina 1 beta, aumenta a fibrose pancreática. E essa fibrose evolui para pancreatite crônica, fibrosante, a exemplo do fígado, né? E da mesma maneira torna-se um fator de risco para câncer do pâncreas. Isso tudo está em ebulição na literatura, é uma coisa fantástica. Para o cirurgião, cabe lembrar que cirurgia em pacientes com esteatose é mais sujeita a fístulas pancreáticas. O pâncreas fica muito mole e, consequentemente, pós-ressecção, ele costuma evoluir com a fístula. E isso é uma complicação que a gente tem. O que é verdade, né, Galvão? Também com a doença hepática gordurosa. Para o cirurgião, exatamente, né, porque para a cirurgia bariátrica, o cirurgião tem que ter muito cuidado para não rasgar o fígado. É verdade. Ele fica também uma hepatectomia num fígado esteatótico, né? É sempre mais complicado também. Eles ficam mais sensíveis. Exatamente. Mesmo, né? Mais friáveis. Muito bom. A discussão está excelente. Eu queria saber da doutora Amélio agora que o senhor falasse um pouquinho sobre a relação do fígado e do pâncreas. A gente sabe, então, que a gente falou de fatores de risco em comum, né? Diabetes, síndrome metabólica, o acúmulo de gordura no fígado e no pâncreas. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa relação desses dois órgãos tão importantes. Sem dúvida, Fernanda. Eu só vou te pedir para falar um pouquinho sobre um outro aspecto, porque a gente espera que sempre seja o obeso, né? Quer dizer, na verdade, é o obeso que vai ter isso, mas não é verdade. Né? Então, nós temos os estudos, por exemplo, aquela é uma lipodistrofia de Kuberlin, provavelmente, mas a Kuberlin cursa com obesidade central. Mas tem a lipodistrofia, que a maioria delas cursa com magreza, na verdade. Não tem tecido adiposo. Escassez de gordura. Então, escassez de gordura. E aí, nesse caso, também o depósito de gordura vai se fazer em regiões que não tem que se depositar. Fígado, pâncreas, coração, etc. E agora rim também, que é uma novidade. Então, nós estudamos um grupo de lipodistróficos parciais, foram 11 mulheres que nós medimos a gordura pancreática e hepática via ressonância magnética pela técnica de Dixon, e nós mostramos que havia excesso quando comparado com um grupo controle pareado para idade e sexo e índice de massa corporal, havia um aumento da gordura pancreática nessas lipodistróficas também. Então o magro também pode ter.
Então, que a gente chama de magro metabolicamente obeso, que foi discutido agora na mesa anterior. Mas eu acho que eu perdi a Relação sequência. fígado-pâncreas. Relação fígado-pâncreas. Ótimo. Muito bem. O professor Roy Taylor, no Reino Unido, ele fez uma hipótese, uma sugestão de que haveria um eixo fígado-pâncreas e que esse eixo ele chamou de ciclo gêmeo. Quer dizer, fígado engorda, aumenta a liberação de gordura também perifericamente, essa gordura se deposita em pâncreas, pâncreas fica resistente, fica deficiente da insulina, causa diabetes, isso vira um ciclo vicioso. Então, o ciclo gêmeo, no meu entender, ele é dependente do fígado. Ou seja, o fígado seria o órgão pior dessa história. Ele depositou gordura, ele causa resistência à insulina, ele aumenta a produção de glicose, né? A produção hepática de glicose aumenta, a depósito de gordura no pâncreas vai levar à disfunção da célula beta, mas há uma outra consequência aqui que é pouco conhecida, que seria também uma resistência do fígado à ação do glucagon no metabolismo de aminoácidos. E aqui não se confunda, não é resistência ao metabolismo da glicose. No caso da glicose, não. O glucagon aumenta, vai aumentar a produção hepática de glicose. Mas no caso do pâncreas, vai ser o inverso. O fígado fica resistente à ação do glucagon no aminoácido. Aumenta aminoácido na circulação, aminoácido estimula o glucagon de volta. Então isso é um mecanismo de diabetes. Por isso que eu acho que nesse ciclo gêmeo, o fígado é mais importante na gênese do diabetes tipo 2 do que talvez o próprio pâncreas. O pâncreas seria mais vítima. Como me parece que o pâncreas é que é vítima de tudo isso. O pâncreas está lá quietinho, mas você engorda no pâncreas, vai levar a pancreatite, você aumenta a triglicerídeo, vai levar a pancreatite. Quer dizer, o pâncreas me parece que ele é sempre vítima de tudo isso. Aliás, uma aula lá nos tempos antigos de um professor inglês que agora me falta o nome, que ele dizia, se a pergunta na aula dele era a célula beta, culpada ou inocente? Ou seja, a célula beta num júri, ela era culpada ou inocente? Ela era defeituosa desde sempre, portanto, ela era culpa do diabetes, ou, na verdade, ela era vítima? Então, eu acho que hoje a gente está para concluir que sim, ela é mais vítima do que... Absolver a célula beta. Para finalizar, eu queria conversar um pouquinho, então, sobre o tratamento. O que vocês podem trazer para a gente? O que a gente faz nesse paciente com diagnóstico de esteatose pancreática? Bem, antes disso, só um minutinho para a história, o primeiro a definir esteatose pancreática em necrópsia foi o Gilvio. Por que eu lembrei disso? Em 1933, porque ele estudou necrópsias de magros e obesos. Encontrou em 9% dos magros e 17% dos obesos. É mais comum no obeso? É, mas o magro não está livre disso. Está corretíssimo a afirmação do professor Amélio. Acho que é muito bom. É muito semelhante, nós não temos um tratamento específico para a doença pancreática e nada diferente do que se faz para o tratamento da esteatose hepática, né? Mas o que eu considero mais importante é a mudança do estilo de vida mesmo, porque é uma síndrome metabólica, né? E você tem vários, tem a dislipidemia, tem a hiperglicemia, tem a obesidade, tem tudo isso que a gente tem que conseguir controlar. E aí o grande herói nisso tudo costuma ser um endocrinologista, né? Que trabalha com controle do índice de massa corporal, que faz o tratamento mais específico do diabetes também, né? Como nós fazemos. Tem algumas coisas que são discutíveis, como é o uso da vitamina E na esteatose hepática, também é discutível na pancreática, mas eu acho que não se tem experiência ainda específica e evidência para o tratamento diferente do que é o tratamento da esteatose hepática. Fernanda, aquele slide ali que você elenca, quatro tratamentos, ou 4 formas de tratamento, está perfeito, está correto. Mudança de estilo de vida, controlar o diabetes, perder peso e manejar as possíveis complicações. Então, sim, a gente tem que sempre lembrar que a redução da gordura passa por todos esses tratamentos aí. A gordura vai diminuir aonde ela estiver em excesso, desde que a gente consiga, mesmo no paciente magro. Isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes esquecem.
tem uma sigla do inglês que é muito interessante, que chama FILO, que é para justificar o paciente magro que tem depósito de gordura ectópica. Ele é fat inside, lean outside, ou seja, ele é gordo por dentro, ele só é magro por fora. Então, a redução de peso, mesmo num paciente magro, seria interessante. Agora, o que o pessoal do Reino Unido mostrou nesse estudo DIRECT é exatamente isso, com a dieta super restrita em calorias, em 8 semanas você reduz gordura no fígado, reduz gordura no pâncreas. Então, sim, tem que passar por essa mudança de estilo de vida e por uma restrição calórica. O que nós temos hoje de medicamentos que podem ajudar, pode ser que reduza a gordura pancreática, mas nós temos que provar isso, que a gente ainda não tem essa evidência. Então, nós temos, por exemplo, os agonistas de GLP-1, pode perder peso, pode diminuir a gordura hepática, está provado que diminui a gordura hepática, mas não tem nenhum estudo com redução de gordura pancreática. Está aqui um motivo para todos nós começarmos a pensar em fazer um estudo. Muito bom. Queria agradecer, foi incrível esse momento com vocês, uma discussão riquíssima e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigadíssimo. Prazer.